E aí vem a questão, até onde aquela decisão é sua de fato? Às vezes uma pessoa que apenas decide fazer um curso técnico, né? Ou fazer determinada graduação porque um colega foi. Ah, eu ando muito com essa pessoa, não sabia o que fazer, vi meu colega querendo fazer tal graduação, fui junto. Ou é porque é influência da família que quer que eu faça tal coisa. Ou todo mundo da família fez isso, é médico, é advogado, eu também vou fazer porque dá dinheiro. Aí você tem toda uma questão a se trabalhar, né? Calma. Se você não gosta daquilo, também existem outras profissões que você gosta que pode dar dinheiro, né? Às vezes você precisa conhecer as outras áreas também. Antes de tudo, conhecer a si próprio. Eu vou deixar algumas dicas para vocês referente à orientação profissional, né, gente? Eu, durante o período da faculdade, eu fiz alguns projetos, pedi supervisão, acompanhamento de professor, porque a gente não, vamos dizer assim, não tem o CRP na época que é estudante, está em formação, a gente precisa do acompanhamento de professores, como eu pedi a Ingrid Rapold, Fabiano Lira, pessoas que tinham formação na área de psicologia, como também trabalhavam com essas disciplinas de POT, de psicologia organizacional, psicologia e orientação profissional, né? E aí você tenta buscar, como eu falei para vocês, para se diferenciar, se destacar, ainda enquanto estudante, né? Mostrar algo de diferente para o mercado de trabalho. Eu fui investir em desenvolver projetos de orientação profissional, onde se trabalhava conceitos introdutórios sobre o P. Eu fazia também algumas dinâmicas de grupo, reflexões, podia trazer textos, enfim, vídeos, trazia vídeos, slides, muita coisa dentro desse contexto para ser trabalhado com jovens, adolescentes, tanto em escolas públicas como também apliquei na Casa de Passagem Belém, né, que é um centro que trabalha com questão de recuperação de dependentes é, de drogas, essas coisas que estão em período de recuperação e que são adolescentes ou crianças. E o importante, né, vamos dizer assim, de destacar, porque é um assunto tão grande, mas eu estou tentando resumir para vocês. O importante de destacar é trabalhar alguns pilares que são extremamente relevantes, né, pilares básicos extremamente relevantes. Saber se esse indivíduo sofre influência de alguém na hora de escolher uma profissão. Porque existe as influências, seja de família, colega, amigo, a influência econômica. Eu conheço pessoas que às vezes falavam, ah, eu quero fazer direito, mas eu não tenho como pagar uma faculdade de direito, eu só posso pagar um curso de enfermagem, então eu vou fazer enfermagem por causa disso. Olha que complicado, que diferença, né? Entre profissões, mas a questão econômica como pesa. Um processo de orientação profissional é super importante nesse tipo de situação, porque também as pessoas têm que saber, né? Existe possibilidade de vocês conseguirem bolsas, sejam parciais, sejam gratuitas. Existem as faculdades, né, as universidades que são federais, que são públicas, que ofertam cursos também em diversas áreas. Isso é extremamente relevante de ser trabalhado. Eu falo que, apesar da orientação profissional poder trabalhar com qualquer tipo de público, no sentido adolescente, adulto, idoso, pessoa que já tem emprego, pessoa que não tem emprego, pessoa que está perto de se aposentar, existe uma diferença muito grande quando se é trabalhado com adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes, que é uma época muito difícil do desenvolvimento humano delicado. Geralmente é uma coisa que não é pensada ou buscada por jovens, né? Vamos ser verdadeiros. Todo mundo já foi adolescente, sabe que a última coisa que passa na cabeça de um adolescente nessa fase tão sensível seria se preparar para o mercado de trabalho. Esse tipo de pensamento não passa por conta própria, assim, do nada, é muito raro. Então, quando se tem a possibilidade de se trabalhar essas temáticas, seja em escolas, em grupos comunitários, faz muita importância. Desde cedo, ele tem uma noção de que precisará se preparar para o mercado de trabalho. Às vezes, nem adulto tem essa noção, gente.
E isso que acaba pesando até para os níveis, né? Para a quantidade de pessoas que adoecem no trabalho, para os níveis de adoecimento e etc. Porque você acaba escolhendo aquilo que surge. Surge um emprego ali, eu vou fazer porque surgiu. Porque eu preciso de dinheiro, não é porque eu gosto. Né? E você fica naquilo o tempo todo. Não é um problema você fazer. Mas tenha ciência, eu estou fazendo esse trabalho aqui no momento, porque eu preciso de recurso financeiro para sobreviver, para prover minha alimentação, cuidado, mas de fato eu gosto de trabalhar com outra área, com outra profissão. Enquanto eu estou aqui ganhando esse recurso financeiro, eu também estou me preparando para alçar, né, alcançar outra profissão que me agrada, que eu sei que eu tenho possibilidade de conseguir. É isso que a gente precisa ter em mente. Não se conformar, não entrar numa zona de conforto, ter noção de que o quadro pode mudar e ser para melhor. Não significa só sair daquele emprego se for demitido, se falir, se for substituído por um recurso tecnológico, né? Mas ter a noção até mesmo do desenvolvimento de carreira ou de mudar para uma outra profissão que lhe agrade, que você goste. Não é à toa que a gente vê tantos casos que eu vejo falar de empresários que ganhavam super bem e do nada largaram seus empregos e foram abrir tipo que um restaurante, porque gosta de trabalhar com aquele ambiente. Entende? Porque era o que lhe agradava. Talvez a carga de estresse, né, que ele sofria no trabalho, das tarefas, do contexto mesmo ali, não fizesse bem e eles optaram por algo que os faça se sentir bem, que seja mais saudável para eles, que promova bem-estar. Isso que é importante a gente ter em mente, sabe? Além de suprir as nossas necessidades básicas, ter noção de que aquilo também influencia nos nossos processos de saúde e bem-estar, como também dos de adoecimento. Isso ocorre no contexto de trabalho também. Não é só em questão familiar ou relacional, mas no contexto laboral. E a questão da OP, né, gente? Como eu falei a vocês, quando se trabalha isso com jovens, tem uma chance maior deles fazerem uma escolha bem mais assertiva. Tem a questão também deles terem um processo de autoconhecimento, que é uma das etapas, né, dos pilares da orientação profissional, que esse jovem tem que se conhecer, esse indivíduo, desenvolver um autoconhecimento sobre si, de quem eu sou, do que eu gosto de fazer, do que eu não gosto, de quais seriam essas possíveis áreas de atuação, de possibilidade, né? Até onde eu gosto disso aqui, eu me vejo fazendo aquilo no futuro, não. Também conhecer mais sobre o mercado de trabalho, sobre as profissões. Às vezes não tem noção da quantidade de profissões que existe no mundo, das variáveis, né, das mais diversas possíveis. Então, quando você conhece aquele leque de profissões, de cargos, né, as possibilidades, também conhecer as graduações, conhecer os tipos de bolsas que é ofertado aqui no Brasil. Tem várias questões como o Enem, FIES, às vezes as instituições particulares ofertam bolsas parciais, né? Hoje em dia dizer que não vai ser um advogado, não vai ser um médico, não vai ser um enfermeiro, porque não tem dinheiro para pagar aquela graduação, está se tornando às vezes uma desculpa que é injustificada. No passado já foi assim, pela quantidade menor de políticas públicas voltadas para a educação. Mas hoje em dia a gente existe todo um recurso, né, de políticas públicas, recursos de financiamento mesmo, fiéis, para que as pessoas possam estudar, mesmo sem ter dinheiro ou pagando de forma gradativa, né, como o Enem, conseguindo uma bolsa de forma integral ou parcial. Então é questão de ter conhecimento também sobre aquilo, do mundo do trabalho, das profissões, né, de como o mercado de trabalho está, das substituições que estão ocorrendo por IA, ou substituições que estão ocorrendo por recursos tecnológicos, né? Mesmo em empregos simples, como a gente pode ver como cobradores. Existe também uma pesquisa que eu achei interessante do Reino Unido, onde era abordado que 4
entre 10 tradutores de idiomas já mencionaram ter perdido seus empregos por causa de recursos tecnológicos que já desenvolviam aquilo, né? Outro dia eu vi num jornal super famoso uma uma divulgação que estava ocorrendo de uma matéria em que eles utilizavam, né, o IA, o assistente de voz, era o Cortana, um tempo atrás, da Microsoft, que já foi substituído por IA e que você nitidamente percebe que não era uma pessoa que estava fazendo aquela tradução, que estava fazendo aquela leitura do texto em um jornal super famoso aqui do Brasil e que com certeza tinha profissionais que sabem fazer aquilo também ou falar daquela forma. Mas vocês veem que eles utilizam como uma forma de complemento, né, para a prestação de trabalho, desenvolvimento de tarefas. Enquanto for assim, que bom que existe tanto a parte humana como recurso tecnológico de complemento. Mas existem profissões que estão sendo, de fato, totalmente substituídas por recursos tecnológicos. E isso que tem que ficar claro, né? Além de você escolher aquela profissão, você tem noção de que se ela pode ser substituída ou não por recurso tecnológico ou por IA? Como é que você vai se preparar para isso caso aquilo ocorra? Você tem um plano B, sabe? Isso que é importante vocês saberem. Hoje em dia não é mais sobre o que você apenas escolhe para si ou sabe fazer, mas também sobre a sua capacidade de se adaptar sobre esse futuro que pode ser incerto, que pode sofrer variáveis. Essa é a questão, né? Existe a influência dessas variáveis, não tenha dúvida. Você tem que saber escolher por questões de saúde, por questões de bem-estar, de lazer, também no sentido de que você pode trabalhar com aquilo que você gosta, de desenvolvendo tarefas que você goste, mas tendo a noção, será que esse emprego que eu quero investir agora, né, o jovem que está fazendo OP, ele pode ser substituído por um recurso tecnológico ou não, por uma IA ou não? Como eu vou lidar com isso se isso ocorrer? Além de estar me desenvolvendo para este emprego, tem outras possibilidades, né? Um desenvolvimento de carreira que seja similar a esse cargo que eu exerço, ou empreender de forma autônoma em outras questões. É isso, é saber também lidar com as adversidades, com as variáveis, né? Então se preparem, porque a questão da orientação profissional para fazer uma escolha assertiva é extremamente relevante, mas também para você ter noção de como lidar com essas variáveis, né? Se esse emprego, se essa profissão que eu estou escolhendo corre risco de ser substituído ou não, e como eu vou lidar com isso, se eu vou deixar para empreender, né, em outra profissão ou em algo similar, quando isso ocorrer, se ocorrer, ou se não, desde agora eu já trabalho, eu já tenho isso em mente, buscando tanto essa profissão, como também tendo em mente outras possibilidades do que eu gosto. Essa que é a questão da importância da orientação profissional. Porque dentro dela você vai trabalhar 4 pilares importantes, como eu falei: autoconhecimento, ter um maior conhecimento sobre si, sobre o que você gosta de fazer, sobre quem você é, sobre o que você quer ou não, né? O conhecimento sobre as profissões, conhecimento sobre o mercado de trabalho também, até as formas de se desenvolver, de se desenvolver profissionalmente, academicamente, que eu falo, para o exercício daquela profissão. Como você também vai ter um certo planejamento, plano de ação, traçar um percurso a ser, vamos dizer assim, caminhado, a ser escolhido com você, onde seu profissional, o psicólogo, ele vai te dar um apoio, ele vai fazer parte desse plano de ação, mas que também vai ser decidido as tomadas de decisões. É do orientando, é nesse sentido que eu falo. Aí dentro desse planejamento de ação, você vai traçar um caminho, como conseguir aquilo, né? Como buscar, como eu posso tentar correr atrás desse emprego, me desenvolver
para aquilo, se é fazendo um curso técnico, uma graduação, se é um concurso, se é processo seletivo, e ter o acompanhamento do psicólogo, né, sobre isso aqui, sobre esse plano de ação e etc. Queria deixar como dica também para vocês, gente, quem tem dúvida na escolha profissional, principalmente jovens, né, algumas dicas. Vocês podem pesquisar sobre os tipos de profissões que vocês têm interesse. Vocês podem também, além de pesquisar, saber, né, o tipo de tarefas que existe dentro daquela profissão, quais são os locais, as instituições, por exemplo, que um médico, né, um advogado pode trabalhar, são possibilidades. Depois de você fazer uma pesquisa por conta própria, também uma coisa que é super legal, que fica como dica, buscar um profissional que já trabalha com aquela profissão e você tentar passar um período de dias com este profissional, tipo acompanhando, vendo quais são as tarefas que ele desenvolve, que ocorre ali, por exemplo. Né? Aí, se você quer fazer direito, se você quer ser professor do ensino superior, algo assim, tenta passar um dia, uma semana, né, acompanhando um professor, por exemplo, acompanhando um advogado em seu trabalho, em sua rotina de trabalho, e você vai conhecendo como é aquilo na prática, de acordo com a área que você vai escolher, não é? Você vê de fato como é aquele trabalho na prática. Será que você gostaria de fazer aquilo, né, por boa parte da sua vida, por boa parte do tempo, vamos dizer assim, de seus dias? Você se vê fazendo aquilo, gostaria ou não? Essa é uma das formas mais assertivas de você tirar dúvidas sobre a escolha profissional, né? Principalmente para quem tem dúvidas assim, eu gosto de 3, 4 cargos diferentes. Vai passar um dia com um profissional que atua sobre aquele cargo e ver como é aquele trabalho na prática. Não apenas pesquise, não apenas veja os vídeos, né? Isso é uma forma excelente também de se lidar com esse tipo de situação. E cabe aqui também destacar que teve um tempo atrás que o Conselho Federal de Psicologia lutou, né, pelaquela lei que coloca psicólogos e assistentes sociais na escola. Quanto mais isso for efetivado, entrar em prática mesmo, não é só a questão da lei, né, da palavra, vamos dizer assim, mas da execução das políticas públicas, né, de existir contratação desses psicólogos, vai ser bacana, porque existe uma possibilidade maior desses profissionais, vamos dizer assim, do psicólogo, trabalhar com esses tipos de temática até dentro dos espaços educacionais, né? Seja desenvolvendo projetos temporários, dinâmicas de grupo, que ajude tanto os pré-adolescentes, os jovens, adolescentes, a descobrirem um pouco mais sobre esse mundo do mercado de trabalho, sobre essas possibilidades, né? Enfim, pessoal, foi só um resumo mesmo para instigar vocês sobre essas possibilidades, sobre a tecnologia, né, sobre os recursos tecnológicos. Eu ia mencionar para vocês também algumas profissões que correm risco de entrar, vamos dizer assim, em extinção ou serem substituídas, né, por recursos tecnológicos ou por IA. Não é nem que vai entrar em extinção, mas você vai diminuir de uma forma significativa a oferta desses cargos devido a isso, a substituição por IA ou recursos tecnológicos. Aí eu tinha visto que tanto a questão, gente, de vendedores por telefone, condutores também de automóveis, né? A depender também balconista ou vendedores, foram coisas que já foram profissões que já foram mencionadas, seja em vídeos, né, ou pesquisa, como alguns cargos que são possíveis de serem substituídos por recursos tecnológicos ou IA, como também a questão, né, dos tradutores de idiomas, que eu mencionei um exemplo há um tempo atrás. Enfim, para quem pensava que apenas ocorreria uma substituição de profissões que trabalham com números, com exatas, com dados precisos, um certo engano, né? Porque a IA está aí provando algo totalmente diferente, que também até aquelas profissões que exigem algum tipo de inteligência humana correm risco de ser substituídas, né?
Então, vamos nos preparar para esse novo, para essas variáveis de uma forma assertiva.